Na aula de hoje, vamos ver como inserir linhas numa tabela em SQL. E para inserirmos linhas numa tabela, utilizamos o comando insert_into, seguido do nome da tabela onde nós queremos inserir a linha, seguido da palavra values, e depois, para cada linha, colocamos entre parênteses o valor de cada uma das suas colunas. Por exemplo, temos aqui a tabela do presidente, que já foi criada em aulas anteriores, e queremos inserir este presidente, Joaquim Braga, que foi presidente entre 5 de outubro de 1910 a 24 de agosto de 1911, e que era do Partido Republicano. Então, qual é o comando que vamos utilizar? É o comando insert_into, o nome da tabela, que é presidente, seguido da palavra values, e como só queremos inserir uma linha, abrimos e fechamos parênteses, e agora vamos colocar o valor para cada uma das colunas da tabela. Mas vamos fazer isto aqui num exemplo a partir do zero. Este exemplo também irá servir para a gente recordar os comandos de SQL que nós aprendemos até o momento. Então, vamos criar aqui, vamos fazer tudo a partir do zero, não é? Então, vamos criar a base de dados, vamos selecionar a base de dados e vamos criar a tabela. Então, vamos criar a base de dados exemplo 1. Atenção que nós já criamos esta base de dados exemplo 1 em aulas anteriores. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer, já que estamos a começar do zero, é eliminar a base de dados exemplo 1 com o comando drop, não é? Drop database, e agora o nome da base de dados que nós queremos eliminar, que é exemplo 1, ponto e vírgula. Faço Enter e, no meu caso, aparece a mensagem: não posso eliminar a base de dados exemplo 1, a base de dados não existe. Tudo bem, no meu caso, esta base de dados exemplo 1 não existe. No vosso caso, ela pode ou não existir. Se ela já existia, foi eliminado. Se ela não existia, aparece esta mensagem de erro. Depois de eu ter eliminado a base de dados exemplo 1, vou voltar a criar, não é como está aqui escrito, criar a base de dados exemplo 1. E para criar uma base de dados é com o comando create database, seguido do nome da base de dados, que é exemplo 1, ponto e vírgula, e ela foi criada. Por quê? Porque aqui aparece a mensagem query OK. Para vermos se ela foi mesmo criada, utilizamos o comando show databases, que nos irá mostrar todas as bases de dados que existem no nosso computador. Faço Enter e aqui já aparece então a base de dados exemplo 1. A seguir, nós queremos selecionar esta base de dados, porque nós vamos trabalhar agora com essa base de dados. E para selecionar uma base de dados, utilizamos o comando use, seguido do nome da base de dados com a qual queremos trabalhar, que neste caso é exemplo 1. Ponto e vírgula. Ela foi selecionada porque agora no prompt, o prompt é isto aqui, aparece entre parênteses reto o nome da base de dados exemplo 1. Ou seja, neste momento vamos trabalhar com a base de dados exemplo 1. E a seguir está a pedir para criar a tabela presidente. Então, para criar a tabela presidente, utilizamos o comando create table, espaço, o nome da tabela que nós queremos criar, presidente. Agora, abrir parênteses, passar para a linha de baixo, que irá tornar a escrita mais simples, e temos que definir cada uma das colunas que a tabela presidente irá conter.
a primeira coluna que a tabela contém chama-se prinome. Está aqui, prinome, que vai guardar dados do tipo texto, com no máximo 15 caracteres e não pode ficar em branco. Então, a primeira coisa que temos que fazer é escrever o nome da coluna, prinome. Depois, o tipo de dados que aquela coluna irá conter, varchar. E quando o tipo de dados é varchar, é texto, temos que dizer quantos caracteres aquela coluna irá guardar. Neste caso, está a dizer que irá guardar 15 caracteres. Então, varchar 15. E depois está a dizer que esta coluna não pode ficar em branco. Então, é not null. Temos mais alguma coluna para criar? Temos agora que criar a coluna último nome. Então, é vírgula, o nome da coluna, último nome, que está a dizer que vai ser do tipo texto com no máximo 15 caracteres, varchar, 15. A seguir, está a dizer que esta coluna, último nome, não pode ficar em branco, não pode ficar vazia. Então, é not null. Tenho mais alguma coluna para criar? Tenho a coluna início do mandato. Então, é vírgula, enter, o nome da coluna, inicio mandato. Atenção que no nome das colunas não podemos utilizar acentos, nem espaços em brancos, nem cedilhas. E a coluna início de mandatos irá guardar uma data. Então, a data em SQL é identificada pela palavra date. Não pode ficar em branco, então é not null, e também é chave primária. Então, é primary key. Tenho mais alguma coluna? Tenho, enter, que é a coluna fim do mandato. Então, é fim mandato. Também é do tipo data, date, e pode ficar em branco. Então, se pode ficar em branco, não preciso dizer nada. Por automatismo, por defeito, todas as colunas podem ficar em branco. Se elas não puderem ficar em branco, nós temos que utilizar, então, o not null. E depois, tenho mais alguma coluna? Tenho, que é a coluna do partido. Então, é vírgula, o nome da coluna, partido, que vai conter dados do tipo texto com 50 caracteres no máximo. Então, é varchar, do tipo com 50 caracteres no máximo. Então, é varchar com 50 caracteres no máximo e não pode ficar em branco. Not null. Tenho mais alguma coluna para inserir? Não. Então, é fechar o parênteses, ponto e vírgula, enter. Eu aqui escrevi este comando diretamente no MySQL, mas lembre-se daquilo que eu sugeri para vocês, escrevam os comandos no bloco de notas e depois colhem no MySQL, porque no caso de haver um erro é mais fácil corrigir. Como é que eu posso ver as tabelas que existem na base de dados que está selecionada? A base de dados que está selecionada é exemplo 1. Esta tabela foi criada na base de dados exemplo 1. Como é que nós conseguimos ver as tabelas que existem numa base de dados? É com o comando show tables, ponto e vírgula. E agora está a mostrar que na base de dados exemplo 1 existe uma tabela chamada presidente. Portanto, neste momento, temos aqui a tabela presidente, que está aqui e que está na base de dados e ela está vazia. Ainda não foram inseridos presidentes nesta tabela. Vamos então agora inserir estes 3 presidentes na tabela. Ok? E isto aqui é novo. Então, aconselho vivamente a escreverem esses comandos no bloco de notas e depois copiarem para o MySQL. É o que eu vou fazer. Vou abrir aqui o meu bloco de notas.
E agora, neste bloco de notas, eu vou escrever o comando para colocar aqueles presidentes na tabela. Insert into, ok? Este comando é o comando que insere linhas na tabela. E vamos agora então inserir esta primeira linha. Portanto, insert into. A seguir, tenho que indicar o nome da tabela. O nome da tabela é presidente. A seguir, escrevo a palavra values. Okay? Inserir na tabela presidente os seguintes valores. Agora, vou mudar de linha para ser mais fácil. Vou abrir e fechar parênteses para não me esquecer. E dentro dos parênteses, vou colocar os valores de cada uma das colunas, pela ordem com que elas foram criadas. Então, a primeira coluna que nós criamos na tabela foi a coluna prinome. Então, na coluna prinome, eu vou colocar a palavra Joaquim. Então, como é texto, reparem bem que quando criamos a tabela, a coluna prinome era do tipo texto, então tem que ficar entre aspas ou apóstrofos, então entre aspas, e vou colocar o primeiro nome deste presidente, que é Joaquim. Joaquim. A seguir, tem que colocar o último nome dele, que é Braga. E o último nome dele vai ser colocado na coluna último nome, é uma coluna do tipo texto. Então, também, vírgula, agora sim, cada valor de cada coluna é separado por vírgula. Então, agora eu vou colocar o valor da segunda coluna, que é Braga, e como é texto, como é varchar, tem que ficar entre aspas ou apóstrofos, Braga. A seguir, vírgula, tem uma outra coluna que eu tenho que preencher, que é o início do mandato, e ele já está aqui na tabela, já está no formato correto, que primeiro é o ano, 4 dígitos, depois é o mês, 2 dígitos, e depois é o dia, 2 dígitos. E não se esqueçam que as datas funcionam como se fossem strings, são inseridas entre aspas ou apóstrofos. Então, vou abrir aqui aspas, e vou colocar aquela data, 1910-10-05. A seguir, tenho que colocar o valor para a coluna fim do mandato. E a coluna fim do mandato também é uma coluna do tipo data, vai guardar uma data. Então, é vírgula, que eu vou colocar aqui um outro valor, e a data que eu vou colocar lá já está no formato correto, 1911-08-24. Então, entre aspas, vou colocar aqui 1911-08-24. Passou para a linha de baixo automaticamente, mas eu vou aqui aumentar. Vou aqui diminuir isto aqui. Tá bem? A seguir, tenho mais alguma coluna para preencher? Tenho a coluna do partido, que neste caso o partido é republicano. E a coluna do partido é uma coluna do tipo texto. Então, a palavra republicano tem que ficar entre aspas ou apóstrofos. Republicano. Mesmo assim, não tenho largura suficiente. Vou colocar aqui. Pronto. Para se ver tudo numa única linha. Portanto, neste momento, estou a inserir esta linha na tabela do presidente. Tenho mais alguma linha para inserir? Tenho mais estas duas linhas. Então, agora eu vou inserir esta linha aqui. Então, agora é vírgula, vírgula, e vou inserir agora a outra linha. Então, abrir e fechar parênteses. Cada linha fica dentro de um parênteses. E agora eu vou colocar os valores para cada uma das colunas. O primeiro valor é Marcelo. Marcelo. Depois, vírgula, o valor da segunda coluna é Souza. Vírgula, o valor da terceira coluna é o início do mandato, já está no formato correto.
ano, mês e dia, mas não esquecer que as datas são entre aspas, então vai ficar 2016-09-03. Depois tem que colocar o valor da próxima coluna, que é o fim de mandato, 2021-09-03, vírgula, e depois tem que colocar o valor da última coluna, que é o partido. Partido também é do tipo texto, então tem que ficar também entre aspas. E o valor que lá vou colocar é PSD. Tenho mais alguma linha para inserir? Tenho esta outra linha aqui. Então é vírgula. E agora abrir e fechar parênteses. E agora vou colocar os dados da terceira linha. É Marcelo na mesma. Marcelo, vírgula, Souza. Vírgula, Souza, cuidado, vírgula, a data de início do mandato, 2021-09-03, 2021-09-03, vírgula, depois o fim de mandato, que vai ser em 2026-09-03, e o partido dele, que é o PSD. Tenho mais alguma linha para inserir? Não, neste momento não tenho. Então agora já terminei o meu comando, vou selecioná-lo. Atenção que estou a escrever isto no meu bloco de notas. Vou copiar. Vou agora ao MySQL. No meu caso, eu vou limpar aqui a janela, que eu consigo fazer isso. Vocês no Windows não conseguem. Vou colar. Já está aqui. Não esquecer do ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o que dá o comando como terminado. Vou fazer Enter e tudo correu bem. Consegui inserir as 3 linhas. Portanto, neste momento, a minha tabela presidente tem esses 3 presidentes. E como é que nós conseguimos ver o que está dentro da tabela? Nós iremos aprender isso com mais detalhes em aulas futuras. Mas, para já, sempre que vocês quiserem ver o conteúdo de uma tabela, o que é que aquela tabela contém, utilizem este comando, select, asterisco, from, e a seguir temos que indicar o nome da tabela que nós queremos ver o conteúdo. Sempre que quiserem ver o conteúdo de uma tabela, escrevam select, depois asterisco, from e o nome da tabela que vocês querem ver o conteúdo. Neste caso é presidente. Eu vou fazer Enter e está aqui agora a dizer que a minha tabela presidente tem 3 linhas, rows em inglês significa linhas, e aqui está o valor de cada uma das linhas. Reparem bem que ao escrever eu me enganei e ficou aqui republicano, faltou aqui o E. Para já vai ficar assim e nós iremos ver em aulas futuras como é que nós podemos alterar o valor de uma linha.